Oi, primeiro ano. Então, aqui nós vamos dar início a uma sequência de vídeos com a correção das atividades que vocês vêm realizando sobre as funções. Então, nós vamos começar aqui com a atividade 1 da página 39, que essa atividade foi pedida para ser feita no dia 13 de julho. Ela é a 13ª atividade ali do aplicativo, que foi postada no aplicativo. Então, peço que vocês localizem essa atividade no caderno para acompanhar a correção. Então, na atividade 1 está pedindo o seguinte: determine para cada caso qual a variável dependente e qual é a variável independente. Então, variável dependente é que ela depende de uma outra variável, independente não depende de uma outra variável, bem simples, tá? Então, a gente vai analisar aqui as situações que estão descritas e identificar qual é a variável dependente e qual é a variável independente. Então, vamos ver aqui. Começando pela questão A. Então, na questão A, quantidade de energia elétrica utilizada em um mês. Então, aqui eu tenho uma variável. E o valor da fatura de energia elétrica. Aqui eu tenho outra variável. Então, o valor da fatura, ele depende de qual foi o consumo de energia elétrica durante o mês. Então, aqui na forma de falar, na situação, a gente já consegue identificar. É a variável dependente. Do que ela depende? Da quantidade de energia. Então, a quantidade de energia que a gente vai gastar durante o mês é independente. Na questão B, gasto calórico é uma variável e tempo realizando uma atividade física é outra variável. Então, quanto por mais tempo que eu ficar realizando uma determinada atividade física, maior será o gasto calórico. Então, qual variável depende de qual aqui? Então, o gasto calórico depende do tempo. Então, o gasto calórico é dependente. O tempo que a gente vai realizar uma determinada atividade física é independente. Aqui a professora está fazendo bem rasurado, tá? Porque a professora está só explicando. Depois, no próximo slide, a professora vai deixar a resposta escrita certinho, bem organizadinho, para que vocês possam fazer a correção, tá? Então, não se preocupem em apagar e escrever nada no caderno por enquanto. Só preste atenção na explicação agora, tá? Depois vocês vão poder fazer a correção. Então, na questão C, distância percorrida por um carro. Então, aqui eu tenho uma variável e o gasto de combustível. Então, quanto maior for a distância percorrida, maior será o gasto de combustível. Então, o que depende do que aqui? O gasto depende da distância que o carro vai percorrer. Então, o gasto é dependente e a distância é independente. Tá bom? Vou rasurar aqui só para a gente ter anotado. E na D, total cobrado pelo estacionamento e o valor cobrado por hora. Então, o total que eu vou pagar lá no final, quando eu for fazer a retirada do meu carro, quando eu vou sair do estacionamento, ele vai depender de quanto que o estacionamento cobra por hora. Então, total cobrado é uma variável dependente. Ela depende do quê? De quanto é cobrado por hora. Então, a resposta fica assim, ó, só para revisar, vocês observam agora se está tudo certinho, se vocês responderam tudo de acordo. Então, questão A, variável dependente é o valor da fatura e variável independente é a quantidade de energia elétrica utilizada em um mês. Na B, variável dependente é o gasto calórico e variável independente é o tempo realizando uma atividade física. Questão C, variável dependente é o gasto de combustível e variável independente é a distância percorrida por um carro. E na D, variável dependente é o total cobrado pelo estacionamento. E variável independente é o valor cobrado por hora. Que aqui o dono do estacionamento pode cobrar
o valor que ele achar conveniente, que achar necessário ser cobrado por hora. Então, por isso que ele é independente. Então, essa é a correção da atividade 1. A atividade 2, eu não fiz um vídeo específico explicando, porque tem um vídeo bem legal de um youtuber, vocês devem conhecer ele já. Ele tem quase 2 milhões de inscritos, ele é o professor Rafael Procópio. Então, ele está fazendo a correção, explicando essa questão, porque ela é uma questão do Enem, lá de 2009. Então, eu vou deixar anexado ali, vai ser o próximo vídeo da sequência, para que vocês acompanhem a correção de acordo com o que esse professor vai explicar e faça a correção de acordo com o que ele explica, tá? Então, por isso que eu não vou fazer o vídeo da questão 2, porque tem um vídeo já bem legal aqui desse professor.